Olá, gente. Olá, pessoal. Tudo certinho? Como é que passaram aí a semana? Vamos então aqui agora para a nossa próxima aula de Excel. Vamos deixar um pouco agora a função C, funções lógicas de lado, tá? Que, por sinal, é muito importante mencionar que eu notei que o desempenho geral da galera com as funções lógicas, né, as funções C e tudo mais, foi um pouquinho abaixo do esperado. Novamente, isso não me surpreende, tá? De forma alguma se sintam mal por isso, tá? Isso acontece também nas aulas presenciais. Se nas aulas presenciais já é um pouquinho complicado de saber um pouquinho das funções lógicas e condicionais, imagine as funções lógicas e condicionais numa aula online. Então, vai haver ali mais para frente um reforço, vai haver mais para frente ali uma revisão geral sobre isso. Vou tentar abordar tudo de uma maneira diferente, tentar preparar um material diferente, tentar mostrar para vocês aqui as coisas de uma forma um pouquinho mais prática, tá? Então, vamos lá. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto, tá? Agora a gente vai falar sobre uma função chamada PROC-V e PROC-H. Essas são funções de busca. Como assim? O que isso quer dizer? As funções PROC, esse PROC significa procurar, né? Então, você quer fazer uma busca por um valor específico, você usa a função PROC, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui para saber como é que isso daí funciona. Mas antes da gente começar a trabalhar com a função diretamente, vamos dar uma olhadinha sobre para que isso serve, como que isso funciona. Eu tô sem a minha... Eu tenho a minha mesa digitalizadora, né, que vocês já conhecem aqui, né, que eu vou escrevendo, mas eu esqueci o adaptador USB. Então, eu não vou conseguir usar a minha mesa digitalizadora hoje. Então, eu vou tentar fazer tudo o máximo possível diretamente aqui no Excel, tá? Porque eu gosto de fazer um diagrama, uns desenhos ali para conseguir entender direitinho como que funciona. Estou sem a minha mesa digitalizadora, então vamos lá. Vamos continuar aqui só no Excel então. Pois bem, imagine que tenho um cadastro de clientes. Eu tenho cliente número 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 clientes. O primeiro cliente se chama João, o segundo cliente se chama Manuel, o terceiro cliente se chama Joaquim. Pelo visto esse cadastro aqui é feito em Portugal, né? O quarto cliente se chama Walter e o quinto cliente se chama Chico. É o que tem pra hoje, gente. Desculpa esses nomes, mas é o que tem. Vamos lá. O Chico... gente, enfim, vamos lá. Pois bem, de cada um desses clientes eu tenho a cidade que eles moram, certo? Então vamos lá. João mora em Curitiba, esse aqui mora em Pinhais, esse aqui mora em Ponta Grossa, esse aqui mora em... Onde que mora? Mora na praia, Matinhos, e esse aqui mora em Curitiba também. Pronto. Agora eu tenho a minha tabela, o meu cadastro de clientes tomando forma. Eu tenho o código do cliente, eu tenho o nome, a cidade que ele mora, e eu tenho também, vamos pensar numa outra coisa, idade, por exemplo. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou criar aqui nome, cidade, idade. Esse aqui tem, sei lá, 34 anos, esse aqui tem 39, esse aqui tem, não, 10 não pode ser cliente com 10 anos, pode ser com 20. Esse daqui tem 27, esse aqui tem 52. Então, beleza.
novamente a nossa tabela de cadastro de clientes aqui está tomando forma. Tá? Vamos pensar em mais uma informação? Ih, agora já nem sei mais. Deixa assim mesmo, vai, vamos lá. Essas 3 colunas assim já está bem bom, tá? Então vamos lá. Então eu tenho o código do meu cliente, nome, cidade, idade, certo? Beleza? Isso é um cadastro, tá? Eu não tenho aqui o que ele comprou, quantos produtos ele comprou, quanto ele gastou. Não, isso não me interessa. Eu tenho essa tabela apenas para servir de cadastro. Tá bom? Então, tá aqui. Cliente número 1, cliente número 2, 3, 4, 5. E o cliente número 4, eu já sei que o cliente número 4 é o Walter, que mora em Matinhos. Eu já sei que o cliente número 2 é o Manuel, que mora em Pinhais. Beleza? Até aí, tudo certo, né? Sem problemas. Agora, vamos supor que eu tenho uma outra tabela, que é uma tabela de vendas. Ó, essa daqui é a minha tabela de clientes. Agora, eu tenho uma outra tabela chamada vendas. Aqui na minha tabela de vendas, agora sim eu vou fazer uma listagem dos produtos que cada cliente comprou. Só que tem um lance. Eu não vou identificar os clientes pelo nome, eu vou identificar os clientes pelo número dele. Então eu tenho o código do cliente, eu tenho o produto que comprou e eu tenho o valor do produto que comprou. Eu poderia ter uma data aqui, mas vai ficar muita coisa para preencher, né? Porque normalmente a nota fiscal você tem o nome do produto, o valor, a data e tudo que tem direito, né? Pois bem, vamos lá. Eu quero citar um produto que o Walter comprou. O Walter comprou. Então, qual que é o código do Walter? 4. Então, o Walter comprou um processador Core i7. Agora, o João. Código do cliente 1. Quem que é o cliente 1? João. João é o cliente 1. O João comprou um Xbox One. O Joaquim. Joaquim, lá de Ponta Grossa, comprou um monitor 4K de 28 polegadas. 4K é maiúscula, né? Pronto, 4K é assim. Vamos fazer mais um só? Vamos fazer mais um? Vamos colocar aqui o Walter de novo. O Walter comprou o Core i7, mas ele esqueceu de comprar memória. Ele comprou memória. Memória RAM de 16 GB. Pronto. O Walter tá sinistro para montar o computador dele. E vamos colocar os valores. Vamos colocar o valor. Vamos pegar... Quanto que custa um Core i7? Vamos colocar uns R$700. Um Xbox One. Uns 2.300. Acho que tá mais, né? O dólar aumentou. Monitor 4K. Monitor 4K, 1.400. Memória RAM de 16 GB. Vamos colocar uns 160. Também não sei quanto que tá a memória RAM. Vou colocar uns 190, vai. Só para dar um up. Beleza, vamos formatar como moeda, lembra? A gente seleciona os números aqui e clica no dinheirinho ali para formatar como moeda. Pois bem, vamos lá. Eu tenho a minha tabela de vendas, certo? E eu tenho a minha tabela de clientes. Eu quero saber qual é o nome do cliente que comprou o processador Core i7. Quem que é ele? Eu sei que é o Walter porque eu tô olhando a minha... Eita caramba. Eu sei que é o Walter porque eu tô olhando a minha tabela aqui do lado. Então, quem comprou o Core i7 foi o cliente 4. O cliente 4 é o Walter. Eu sei que quem comprou o monitor 4K é o cliente 3. O cliente 3 é o Joaquim e tal. Eu sei até onde ele mora.
Mas é por quê? Porque eu estou com a minha tabela ali, uma do lado da outra. Então eu posso fazer essa comparação de valores. Eu consigo ver quem que é o cliente 3 na outra tabela e eu sei que o cliente 3 é o Joaquim. Isso que vocês fizeram olhando uma tabela e outra é exatamente o que o PROC-V faz. O PROC-V faz exatamente isso. Vamos ver como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos supor que eu não tenho essa minha tabela aqui, tá? Essa minha tabela ela está oculta. Eu tenho apenas as vendas. Vamos fingir aqui que aqui na minha frente eu só tenho a tabela de vendas. E eu quero escrever o nome da pessoa aqui. Eu quero saber quem que comprou o Xbox One. Porque se não fosse por essa tabela aqui, eu não saberia quem que comprou o Xbox One. Eu quero que apareça o nome do cliente aqui do lado. E principal, eu quero que apareça automaticamente. Eu quero que o Excel já pegue o nome e já coloque ali dentro. Como que eu faço isso? PROC-V. Como que vai funcionar? Vamos lá. A gente precisa escrever o nome do cliente. Então esse aqui é o cliente número 4, é o Walter. Aqui vai ficar escrito Walter. Só que o Excel vai fazer isso sozinho. Vamos lá. Primeira, a função se chama PROC-V. Temos duas funções, PROC-V e PROC-H. PROC-V é V de vertical. PROC-H é H de horizontal. Nessa tabela, eu tenho uma tabela vertical. Note que as informações elas estão uma embaixo da outra. Elas estão dispostas uma embaixo da outra, cada registro um embaixo do outro. Ou seja, os registros eles estão na vertical. Então, por isso eu vou usar o PROC-V e não o PROC-H. Porque aqui, ó, os registros estão aqui, 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 ou seja, um em cima do outro, vertical. Vamos lá, PROC-V, valor procurado. O que que a gente faz? Ó, agora é muito... O valor procurado, viu? Ó, tá aqui embaixo. Ó. À medida que eu começo a digitar, tá vendo que ele aparece, ó, as dicas ali embaixo do que eu tenho que preencher. Qual que é o valor que tá em negrito aqui, ó? Valor procurado. Vamos lá. Antes da gente pensar na fórmula, vamos pensar o que que a gente fez mentalmente aqui para pegar o nome do cliente. A gente olhou qual que é o código dele. É o 4. A gente viu quem que é o 4. Opa, aqui, achei o 4. E viu quem que é o nome dele, né? É isso que a tua cabeça faz. Teu cérebro, para ver. Quem que é o cliente 1? O que que você faz? Você pega o 1, você olha aqui, procura o 1, opa, achei o 1. E você vê qual que é o nome dele. É exatamente isso que o Excel vai fazer. E o pior não, e o melhor, é exatamente nessa ordem que a gente vai fazer. Olha só. Valor procurado. O valor procurado é esse aqui, ó. É esse número 4. Eu quero procurar esse valor. Eu quero saber quem que é o cliente número 4. Quem que é o cliente número 4? Então, o valor que eu quero procurar é o 4. Então, ele ficou ali o G3. Tá vendo, ó? Coluna G, linha 3. Então, G3. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Matriz tabela é o seguinte, eu quero procurar esse valor em qual tabela? Na minha tabela de clientes, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os valores, todas as linhas, todas as colunas. Todas as colunas dos clientes, tá? Ó, não esquece que isso daqui, ó, é uma outra coisa. A minha tabela de clientes é essa daqui, tá? Então, vamos lá. Eu quero procurar esse valor nessa tabela toda aqui. Lembrando que o PROC-V, ele vai sempre procurar na primeira coluna, tá? Então, ele vai procurar esse valor já automaticamente na primeira coluna, ou seja, todos os códigos, identificadores, e código de produto, código de cliente, número de série, não sei o que, tem que ficar sempre na primeira coluna. Beleza? Então tá, quero procurar esse valor
nessa tabela aqui. Ponto e vírgula. Agora, outra coisa. Número do índice da coluna. Vamos lá. Vamos parar para mentalizar. Eu estou procurando esse valor nessa tabela. Quando eu encontrar esse valor, quando eu encontrar o número 4 nessa tabela aqui, qual é o número da coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar o nome, certo? Qual que é a coluna que está o nome? É a coluna número 2. A coluna número 1 é o código, a coluna número 2 é o nome, a coluna número 3 é a cidade e a coluna número 4 é a idade da pessoa. Então, quando eu encontrar o número 4 nessa tabela, eu quero retornar o nome, que está na coluna número 2. Agora, isso é muito importante. É o seguinte. Quando eu quero procurar um nome específico, ou um código específico, um nome específico, eu quero procurar exatamente o código número 14. Se o código 14 não existir, ele não vai retornar nada, porque não existe. Mas eu quero que retorne exata. Então, aí eu entro em correspondência exata. A gente já vai ver o que o correspondência aproximada quer dizer, tá? Então, calma lá. A gente já vai ver correspondência aproximada. Mas, eu quero procurar exatamente o número 4. Eu não quero 5, eu não quero 3, eu quero 4. E se o 4 não existir, ele não vai arredondar o número. Se o 4 não existir, ele vai retornar em branco. Então, eu quero correspondência exata. Eu dou um clique aqui. Bom? Agora eu fecho parênteses e aperto Enter. O que ele retornou para mim? Walter. Vamos fazer a mesma coisa para a próxima coluna? Para a próxima linha? Vamos lá? Eu quero usar o PROC-V. Eu quero procurar quem que é o cliente número 1 nessa tabela. E quando encontrar, eu quero retornar o nome que está na coluna número 2. E eu quero correspondência exata. Eu quero exatamente o cliente número 1. Quem que vai retornar? João. Vamos fazer de novo? PROC-V. Eu quero procurar quem que é o cliente número 3 nessa tabela. E quando encontrar o cliente número 3, eu quero que retorne a segunda coluna. Coluna 1, coluna 2, que é o nome. Coluna 2. Por correspondência exata. Se não existir o cliente número 3, ele vai retornar em branco para mim. Tá? Joaquim é o cliente número 3. Vamos fazer o último. Essa aqui é para fixar na mente. Quero procurar esse código. Quero procurar nessa coluna, nessa tabela. Viu, gente? Eu não preciso selecionar os títulos, tá? Eu posso selecionar somente os valores. Eu não preciso selecionar cliente, nome, cidade e idade. Não, eu quero só o que me interessa. E só o que me interessa são os valores, tá? Eu quero procurar o número 4 nessa tabela. Quando encontrar, eu retorno a coluna número 2. E correspondência exata. Tem que retornar o nome do Walter. E vai retornar o nome do Walter. Tá? Como esses nomes eles estão vindo automaticamente, isso significa que se eu trocar o código daqui, ele trocou o nome do cliente ali também. Se eu colocar o número 2 aqui, ele trocou para o Manuel, porque quem que é o número 2? O Manuel é o número 2. Legal? Vamos fazer só mais uma coluna. Vamos lá? Vamos fazer só mais uma coluna então. Dessa vez vamos pesquisar cidade. Vamos trazer aqui o nome da cidade. Vamos lá, PROC-V. Eu quero procurar esse cliente. Tá? Professor, por que eu não pesquiso pelo nome agora? Porque tem alguns probleminhas. Eu posso ter cliente com nome igual,
Eu posso ter um erro de digitação no nome do cliente, tá? Eu posso, enfim, correspondência exata, colocar um espaço, mudar a acentuação. É sempre importante colocar busca por código. E outra coisa, eu não posso pesquisar pelo nome, porque o meu nome não está na primeira coluna. O nome está na segunda coluna. Qual que está na primeira coluna? É o código. Então eu tenho que pesquisar pelo código. Bom? Então, por esses dois motivos eu não posso fazer pesquisa pelo nome. Porque pode ter cliente que tem um nome igual. Por exemplo, sei lá, José. Quantos Josés por aí tem no mundo, sabe? Então, eu não posso pesquisar pelo nome. Eu não posso nem pesquisar pelo nome e sobrenome, porque, sei lá, você coloca José Santos. Quantos que tem exatamente esse nome, né? Então, e outra coisa que a primeira coluna é o código do cliente e não o nome, tá bom? Então, tem que ser sempre batidinho ali com a primeira coluna, tá? Vamos lá. PROC-V, quero pesquisar esse código nessa tabela, só que agora eu quero retornar a cidade. Qual que é o código da cidade? Qual que é o número da coluna da cidade? Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 3, tá? De novo, correspondência exata, aperto Enter e ele vai retornar Matinhos. Se eu alterar esse número para 3, ele mudou para Joaquim de Ponta Grossa. Se eu mudar para 5, ele mudou para Tico de Curitiba. Nossa, nome de vereador, né? Manuel, que mora em Pinhais. Legal? Deu para captar como é que funciona? Agora eu vou mostrar um truque para vocês. Tá vendo que esse campo aqui, ele é igual de baixo, que é igual de baixo, que é igual de baixo? O que que muda? Muda o código que a gente está buscando. Esse daqui vai buscar esse daqui vai buscar esse daqui vai buscar esse, e esse aqui vai buscar esse. O resto é tudo igual. Tá vendo? Olha lá, só muda o código. Opa, olha lá, só muda o código, tá vendo? Ali na barrinha aqui, ó. Ali aqui, tá vendo? O resto é igual. E eu vou mostrar um truque para vocês. Aqui na nossa fórmula, a gente vai pesquisar esse daqui. O de baixo vai procurar o de baixo, o de baixo vai procurar o de baixo. Só que esses valores aqui, eles são sempre fixos, tá vendo? Ó. Esses valores da tabela não mudam, porque a tabela é uma só. O que a gente vai fazer aqui? Vamos... Deixa eu testar aqui para saber se isso é isso mesmo. Eita caramba. Eita, meu Deus. Aí, agora sim. Pronto. Agora foi. Então vamos lá. Vamos começar de novo. Qual que são os valores que não mudam? É a tabela. A tabela é sempre a mesma. Então eu venho aqui e aperto a tecla F4. Ali no teclado de vocês, ali, deve estar para cá assim, a tecla F4. A tecla F4, a partir do momento que eu clico no valor ali, ó, aperto F4. Clico no outro e aperto F4. Tá vendo que ele colocou esse cifrão? Esse cifrão significa que a célula está travada. Agora eu faço o seguinte, ó. Tá vendo que tem esse quadradinho verde aqui do lado? Eu clico e vou arrastando para baixo. Pronto. Olha só. Ele copiou toda a minha fórmula e não mexeu na minha tabela. Ah, professores, e se eu não tivesse feito esse esquema aqui? Beleza? Vamos lá. Vamos voltar como estava antes, né? Ó, voltei como estava antes. Se eu fizer isso aqui, vai começar a dar problema. Por que vai dar problema? Esse daqui, ele é dessa tabela. Esse daqui é o de baixo, certo? Só que ele vai ser o de baixo daqui também. Olha só.
azul, azul, vermelho, vermelho na tabela certinho, certo? Aqui, ó, tá vendo que ele desceu 1, mas aqui ele desceu 1 também, ó. Ou seja, à medida que eu vou descendo, vai tudo descendo. Olha lá. Não tem como dar certo isso. Então, o que a gente tem que fazer? A tabela tem que ser fixa. Olha lá. Então, eu aperto F4 e F4 aqui. Agora sim eu posso arrastar para baixo. Olha só. Aqui está aqui certinho. Aqui desceu. Mas aqui não, ó. Olha lá. Aqui desceu. Mas aqui não. Então, isso aqui é um truquezinho bem legal. Eu posso explicar um pouco mais em detalhes, com vários exemplos, isso aí numa próxima aula. Beleza? Já podia até ter falado disso daí, né? Mas é que é bastante coisa no Excel. Mas, vamos lá. Vamos continuar. Então, olha só. Olhe como ele já trouxe a minha coluna certinha. Por quê? É a minha coluna 3. A minha coluna 3 é a cidade. Isso é PROC-V, gente. Se eu alterar o número, ele vai alterar o cliente e a cidade, ó. Alterou o cliente e a cidade. Isso é PROC-V, tá? Vamos fazer mais um para reforçar. Idade, PROC-V, abro parênteses. Eu quero saber quem que é o cliente número 3 dessa tabela. E eu quero que retorne a coluna da idade. A coluna da idade é número 1, 2, 3, 4. Correspondência exata. Fecha parênteses, 39 anos. Legal? Deu para pegar direitinho como que funciona? Perfeito? Vamos lá? Vamos parar um pouquinho para pensar agora como que funciona a correspondência exata e aproximada. Vamos lá? Eu vou excluir essas colunas aqui que a gente não vai precisar mais, tá? Eu vou excluir essas daqui também, tá? Vamos continuar trabalhando aqui na nossa tabela de vendas. Pouco importa quem que é o cliente, tá? A gente vai procurar, a gente vai trabalhar em outra coisa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos supor que para cada faixa de preço dessa daqui, eu quero aplicar um desconto. Quanto maior o valor, maior o desconto. O que vocês acham? Uma boa, né? Então, eu quero saber quanto que foi o desconto. Mas antes, vamos definir os valores. Tabela de descontos. Valor mínimo. E o desconto em porcentagem, tá? Vamos ajustar aqui a nossa largura aqui. Vamos mexer na nossa tabela aqui para ela ficar belezinha. Pronto, agora sim. Vamos supor que para compras acima de R$500, o cidadão ali tenha 5% de desconto. Para compras acima de 1.000, opa, aí, agora sim. O cidadão tenha 7% de desconto. Para cima de 1.500, ele tenha 10% de desconto. E para cima de 2.000, ele tenha 15% de desconto. Legal? Então a gente tem aqui um desconto meio progressivo. De 5 para 7, 2. De 7 para 10, 3. De 10 para 15, 5. Tá? Então, 2% a mais, 2% a mais aqui, 3% a mais aqui, 5% a mais aqui. Então é um desconto bem progressivo. Vamos lá. Qual que é o valor do desconto desse cara aqui? Peraí, deixa eu formatar como dinheiro aqui só para ficar bonitinho. Agora sim. Vamos lá. Olhando para a tabela, esse aqui é o valor mínimo, tá? Ou seja, de R$500 para cima é 5%. De R$1.000 para cima é 7%. De 1.500 para cima é 10%. E por aí vai. Vamos lá. De novo, vamos só fazer um exercício mental aqui, tá? Não vamos fazer no Excel ainda, vamos só fazer o nosso mental aqui na nossa cabeça. Esse cara gastou R$700 na minha loja. Qual que é o desconto dele? Ora, acima de 500 é 5%, beleza? Tá valendo.
Acima de 1.000 opa, já não está mais valendo já. Ele gastou 700, então ele se encaixa aqui. Tá? Ele ainda não gastou o suficiente para poder conseguir 7%. Ele gastou apenas 700, paciência, ele vai ficar só com 5%. Legal? Então isso aqui vai ter que ser 5%. Eu escrevi aqui, mas a gente vai usar a fórmula para poder calcular. Tá? Eu coloquei aqui só para a gente poder se orientar. Vamos lá. O outro cara que comprou o Xbox One. Ele gastou R$ 2.300 no Xbox One. Esse aqui é o Xbox One X, tá? Por isso que ele tá esse cara. Ele tá caro desse jeito. Esse cara aqui, ele gastou no Xbox One X R$ 2.300. Qual que é o desconto dele? Ah, ele gastou mais que 500? Beleza. Ele gastou mais que 1.000? Beleza também. Gastou mais que 1.500? Beleza, sim. Gastou mais que... Eita, caramba, arrastei. Aí. Gastou mais que 2.000? Também. Então, qual que é o desconto dele? 15%. Ele gastou 15%, ele ganhou 15% de desconto, porque ele gastou mais de 2.000. Vamos fazer só mais um? Aqui, ó, comprou monitor 4K. R$ 1.400. Qual que é o desconto dele? É esse aqui? É esse? É esse? Não, ele não chegou a gastar. Por pouco ele não gastou 1.500. Então ele vai ficar aqui, ó, 7%. Deu para pegar como que funciona? Esse aqui é um valor mínimo. E aí eu tenho a minha tabela de desconto. Legal? Vamos... Ah, isso aqui é zerado, tá? Isso aqui não tem nada, ó, 0%. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o Excel fazer isso automaticamente pra gente? Então a gente faz aqui, ó. PROC-V. Qual que é o valor procurado? Aqui agora já muda. Olha só. Eu não estou mais procurando o código. Meu Deus. Pronto. Voltando. Vamos lá. Vamos digitar minha função de novo aqui. Eu só deixo... Pera aí, gente. Eu vou... Pronto. Liguei o meu modo avião, tá? Agora ninguém vai ligar para mim mais. Então, vamos lá. Vamos no nosso PROC-V de novo aqui. O meu valor procurado não é mais o código do cliente. Qual que é o valor procurado? O que eu estou olhando aqui para poder comparar com essa tabela? É o valor. É o valor da compra. O que eu estou comparando aqui? É o valor. Beleza? Beleza. Eu estou procurando esse valor em qual tabela? Nessa tabela aqui, ó. E eu quero retornar qual coluna? Coluna 2, porque ó, coluna 1 é aqui, é o valor, e coluna 2 é o meu desconto. Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, a partir do que eu selecionei, tá? Não é a partir daqui da coluna A, não, tá? Então não vai colocar, sei lá, 8, não. É a coluna 2 da minha seleção, tá? Beleza? Então eu quero a coluna 2, ponto e vírgula. Agora, olha só que interessante. Se eu colocar correspondência exata, ele vai tentar procurar exatamente R$700 aqui. Vai dar certo? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Eu estou procurando R$700 nessa tabela. Tem 700 aqui? Tem o número 700? Não. Porque esse valor não significa que quem gastou R$500 ganha 5%. Porque senão, o cara gastou 501. Pronto, já era, ele não tem desconto porque ele não gastou R$500 certinho. Aqui a gente está lidando com faixas de valores, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Então, são essas faixas de valores. Quando a gente tem essas faixas de valores, não é mais correspondência exata, é correspondência aproximada. É aproximada por quê? Porque eu estou lidando com intervalos de valores, tá? De R$500 até o próximo ali, ele vai ser um valor. Então, ó, R$700. Opa, R$700 se aproxima de 500? Se aproxima.
Beleza? É maior que esse valor. É acima de 1.000? Não é. Ah, então parou aqui. Vamos fazer de novo? Proc V. Eu quero procurar esse valor nessa tabela e eu quero retornar minha porcentagem que está na coluna 2 por correspondência aproximada. Ó, Enter, 15%. Meu disco está quase cheio, vamos ver. Ah, tá, eu tenho a minha aula de Word que eu gravei aqui. Vamos lá, estou limpando minha lixeira. Beleza, obrigado. Vamos de novo? Proc V, eu quero procurar esse valor nessa tabela. Tá aí a etiqueta em cima, mas lembra que tem o 2000 ali embaixo, né? Então, coluna número 2, por correspondência aproximada, ele tem que retornar quanto? 1.400 vai retornar quanto? 10%? Não, ele não chegou a 1.500, ele vai retornar 7%. Vamos supor agora que... Não, vamos fazer só mais um aqui. Ó, tá vendo que esse aqui é 190? 190 não se encaixa em nenhum desses valores aqui, tá vendo? Então vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso aqui. Tipo, ele vai pra cima, ele vai pra baixo, ele não vai fazer nada, o que ele vai acontecer? Vamos lá, ó. Ele não encontrou o valor. Não disponível. Então o valor está ND. Quer dizer que o ND vai ficar ali o tempo todo? O que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer para não ficar aquele ND ali? Bom, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vamos apagar esse ND daqui. Tá vendo essa tabela aqui? Quando eu coloco o mouse na bordinha, tá vendo que ele fica essa mão? Se eu clicar na mão, agora eu posso arrastar a tabela para todo lugar. Só que, ó, eu quero liberar apenas uma linha ali em cima. Vou colocar 0,01. 1 centavo. O cara que gastou 1 centavo na minha loja, ele não tem desconto nenhum. Mas por que 1 centavo, gente? Pô, o cara tem que ter pelo menos gastado 1 centavo na minha loja, né? Senão ele não vai servir para nada. Vamos lá. Proc V, eu quero procurar esse valor nessa tabela. Ó, como eu criei uma linha a mais, ó, tem que selecionar tudo. Correspondência aproximada, 0% de desconto, tá? Então, quando eu não tenho um valor mínimo, por exemplo, o desconto ele só começa a contar a partir de R$500. Eu posso colocar o zero reais ali, ó. Olha lá, isso aqui é um zero, tá vendo? Ou 1 centavo, porque não tem como eu ir numa loja gastar R$0, né? Tem que gastar pelo menos 1 centavo. Ele não tem desconto, eu coloco aqui só para ele ficar bonitinho ali, 0, tá? E aí agora eu posso fazer minha conta, né? Eu posso fazer, calcular o valor do desconto menos o valor inicial. Olha só. É o contrário. É o valor inicial menos o valor do desconto. Ai, meu Deus. Beleza? Esse aqui é o valor total. Mas ó, a gente não vai se preocupar com isso daqui. Olha só, a gente usou o Proc V para poder calcular o desconto, tá? Só deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque eu coloquei eu coloquei o R$0 ali, né? Aí, agora sim, agora tá tudo beleza lá, tá tudo igual, tá vendo? O que aconteceria se eu mudasse isso aqui de 1.400 para 1.600? Ele iria mudar a porcentagem, não é? Olha só. Aumentou a porcentagem. Nossa, aqui por sinal, isso aqui ficou 1.440, 1.300. Ah, não, ele ainda vai pagar menos. Eu imaginei assim que se ele gastar mais, no final ele gasta menos. Mas não, tá belezinha. Então, legal, gente? Deu para entender como que funciona o Proc V? Ele parece complexo, mas não é, tá? Ó, segunda-feira eu vou estar no Google Meets, vamos tirar aí todas as dúvidas, tá? A respeito do Proc V. Vamos entender aí como funciona.
O PROC-V é um recurso que é muito usado em empresas, muito usado em administração, muito usado em finanças, contabilidade, tá? É muito usado em empresas. Eu confesso até para vocês que eu usei muito pouco da função C, mas PROC-V eu uso bastante. E tem muita gente que eu conheço que precisa usar PROC-V. Beleza? Certinho? Deu para entender como que funciona? Se não entendeu como funciona, volta esse vídeo, assiste de novo, abre o Excel vocês aí em casa, façam passo a passo, vai seguindo ali o que eu estou fazendo aqui, vai fazendo igual, tá? É muito importante para o aprendizado, tá? A gente está aqui para aprender, tá? Não precisa ter medo de errar, tá? A gente está aqui para isso mesmo. Se for para errar, é para errar aqui agora, tá? Não é para você errar na empresa quando você for entregar as coisas para o teu chefe, tá? Então, se for para errar, é aqui. Isso faz parte do aprendizado, sem medo, sem julgamento. Ah, professor, mas eu estou tentando 4 vezes e não está funcionando. Gente, vocês não fazem a ideia de quantas vezes eu fiquei mexendo nesses negócios de Excel aqui até pegar o jeito de tudo. Não é de primeira que vai tudo funcionar. Se funcionar tudo de primeira, muito bom mesmo. Bom, vamos lá? Então, vou passar as atividades para vocês aí. Por favor, façam com muito cuidado, com muito carinho, com muita dedicação, porque eu tô vendo que tem gente que está pulando demais as coisas, tá? E não pode. Então, eu deixo aí para vocês aí um forte abraço aí para vocês e a gente se vê então na próxima aula. Tchau!